Você, guerreiro e guerreira, que já conhece os nossos exercícios fundamentais, que são todos eles bilaterais, tanto o pull-up, o dips, o agachamento, o push-up, todos estes exercícios fazemos com as duas mãos ou as duas pernas ao mesmo tempo. Mas sabemos que temos exercícios unilaterais. Você, calistênico e calistênica, sabe a importância de treinar a unilateralidade na calistenia e como isso pode te beneficiar nos seus treinos? Então fica com a gente até o final. Fala, guerreiros e guerreiras calistênicos! Tudo bem com vocês? O Dojo está novamente aqui para mais um vídeo instrutivo, para mais um vídeo didático. E hoje um assunto bem importante, que são os exercícios unilaterais. Então, para você aí que treina calistenia, ou que nunca treinou, ou que faz academia, ou crossfit, ou qualquer esporte, você deve saber que existe a importância da gente treinar os dois lados do nosso corpo, né? Sendo você destro ou canhoto, ou até se você é ambidestro, não importa, você deve treinar os dois lados da mesma forma, ou pelo menos tentar executar os movimentos da melhor forma possível e com o número de repetições exatos nas duas, então nos dois braços, nos dois lados do nosso corpo, ou nas duas pernas, né, no caso de movimentos de perna. Então a gente vai estar dando hoje aí alguns exemplos e falando da importância desses treinos unilaterais. O primeiro fato e mais interessante sobre unilateralidade é que nós humanos todos temos uma perna que seja dominante. Então, por exemplo, eu sou destro, então a minha perna dominante é a perna direita. E ao caminhar, eu tenho uma tendência a fazer o passo um pouco mais comprido com a perna dominante, fazendo com que minha perna esquerda se torne mais perna base. Óbvio que ela também está fazendo o passo, mas levemente mais curto do que com a direita. E isso prova, né? Isso traz para nós um estudo onde as pessoas, quando estão perdidas, sem referência, sem ponto fixo de referência, acabam andando em círculos. Então a gente trouxe aqui um estudo dos cientistas Jan Solman e Mark Ernst, do Instituto Max Planck de Biologia Cibernética em Tübingen, na Alemanha. Então apresentaram a primeira evidência científica de que as pessoas andam em círculos quando estão em terreno desconhecido. O estudo foi publicado na revista Current Biology, então inclusive se você quiser pesquisar, o Vicente vai estar deixando aqui para nós o link. E neste estudo, os cientistas examinaram então a trajetória das pessoas utilizando um GPS. Então deixando as pessoas caminhando por várias horas no deserto do Saara, na Tunísia e na floresta Binwald, na Alemanha. E segundo os pesquisadores, então Jan Solman e Mark Ernst, os resultados mostraram que andarilhos só conseguiam manter uma linha reta quando o sol ou a lua eram visíveis. Quando o sol sumia atrás de algumas nuvens, as pessoas começavam a andar em círculos sem perceber. De acordo com Solman, uma das explicações usadas no passado para que as pessoas andassem em círculos era de que a maioria das pessoas tem uma perna mais comprida ou mais forte do que a outra, o que produziria um desvio sistemático a uma direção. Então, para testar a hipótese, os pesquisadores pediram às pessoas que andassem em linha reta e de olhos vendados. E a maioria dos participantes no estudo andaram em círculos. Alguns casos extremamente pequenos, como um diâmetro de 20 metros. Então, a gente sabe que, sim, nós humanos temos uma tendência a utilizar sempre mais um lado do que o outro. Então, isso acontece também nos nossos treinos aqui de calistenia. E eu vou citar o exemplo mais gritante de todos, que é o pull-up, né? A execução da barra fixa. Se você utiliza muito o lado dominante, você acaba fazendo mais força neste lado, compensando as musculaturas para este lado e eventualmente, depois de treinar durante um longo período, você pode acabar lesionando inclusive este lado que está compensando as outras musculaturas. Então, seguindo essa linha de raciocínio, né, da gente utilizar essa unilateralidade mesmo nos movimentos bilaterais, a gente vai estar citando agora o exemplo do pull-up. Como eu falei antes, que dos movimentos fundamentais ele é o mais difícil para a maioria das pessoas, né? Claro que não é uma regrinha, mas o que acaba acontecendo na execução do movimento? Quando a gente vai puxar a barra lá, a gente acaba trazendo muito mais
a escápula dominante mais para trás, abre mais o peito ali, acaba até às vezes deixando a mão não dominante um pouco mais abaixo. Então tudo isso a gente tem que prestar atenção. Então agora, Vicente, nós vamos ali filmar eu fazendo um pull-up. Então, mesmo eu tentando fazer da melhor forma possível, na melhor execução que eu possa fazer esse pull-up, você deve ter notado, aí se tem um olho bem clínico, de que mesmo eu acaba às vezes pendendo um pouco mais pro lado direito, acaba ficando um pouco diferente um cotovelo do outro, uma mão da outra, um ombro do outro, né? Então, óbvio que nós somos assim, nós humanos temos um lado maior que o outro, temos um lado dominante, né? Temos uma tendência a utilizar mais o lado dominante, porém, para a gente nos mantermos saudáveis, livres de lesões, com o corpo na melhor qualidade muscular e articular possível, a gente deve fazer treinos unilaterais ou pelo menos treinos onde a gente vai conseguir igualar os dois lados do corpo. E para a barra, então, um dos melhores exercícios que existe para a gente alinhar a barra e fazer com que a execução seja no melhor padrão possível é o escápula pull-up. Então, se o seu problema está em igualar, né, as dimensões do seu corpo na barra, o escápula pull-up seria o ideal. Mas se o problema é a força de execução, né, para você fazer o pull-up, então a gente tem dois exercícios que podem ser utilizados no parque. O primeiro, e talvez um dos mais difíceis, é o Australian Chin-Up ou o Australian Pull-Up com um braço só. Então, guerreiros e guerreiras, como vocês puderem observar, é um movimento, apesar de ser um movimento básico, né? Ele é bem difícil, bem desafiador, porque eu estou utilizando somente uma das mãos para me puxar ali no Australian. E inclusive eu deixei os joelhos flexionados, para justamente diminuir a carga deste exercício. Então, existem algumas técnicas, né, que a gente vai estar falando. Por exemplo, vocês viram que eu deixei a mão mais voltada para o meio do meu corpo, né? Eu posicionei ela já no meio do corpo, não ao lado, como seria normal a pegada. E por que eu fiz isso? Para justamente na hora de me puxar, eu poder levar junto o ombro lá, né, a parte do corpo não dominante, junto com essa pegada. Então, ao executar, vamos lá de novo pro movimento, meio do corpo, trazendo o outro lado, junto, meio do corpo, óbvio que não vai ficar na melhor das execuções, né? Justamente porque a gente está compensando de verdade com aquele braço que está fazendo a maior força, né? Então, o One Arm Push-Up, por exemplo, que também é um movimento bem desafiador. Se você não prestar atenção nessas correções técnicas, você vai acabar até se lesionando, podendo causar sérios danos nas suas costas, na sua coluna, na sua escápula, no seu ombro, no seu cotovelo. Posso até tentar executar aqui para vocês darem uma olhada. E aí vocês podem notar que principalmente o meu lado direito,
que é onde eu possuo a bola de cálcio, né, da lesão, é onde eu tive a maior dificuldade de executar com um braço só. Então, para você não sair de cara já fazendo o one arm push-up aí, podendo estar no risco de causar uma lesão, você pode diminuir o nível de intensidade. Então, na barra baixa, podendo executar da mesma forma que a gente fez o Australian Chin-Up. Posiciona mais ao centro as mãos, deixa uma mão ali, leva o tronco lá, solta o ar. É bem difícil manter os dois lados estáveis, então você acaba utilizando muito mais as musculaturas do core, lombar, até inclusive os infraespinhais, para você se manter estável durante a execução. Então, antes eu estava falando do pull-up, que temos o scapula pull-up, que é um ótimo exercício para auxiliar a gente, né, em fazer as formas mais alinhadas possíveis, né? Então que o lado esquerdo e o lado direito estejam mais próximos da execução polida possível. Temos também o one arm scapula pull-up. Que inclusive é muito mais desafiador, né? Então, se você já tem ali a sua pegada não tá bem firme, os dedos vão acabar escorregando, você não vai conseguir executar o movimento. E por isso que a gente demonstrou o Australian Chin-Up. Então a gente também tem uma variação do one arm na barra baixa. Posiciona lá como se fosse fazer o Australian Pull-Up, coloca no centro, tira uma das mãos, puxa e volta, puxa e volta. O outro ombro ali, ó, sempre levando lá. São exercícios bem mais desafiadores, mas óbvio que a gente está aqui mostrando os seus prós e contras de exercícios bilaterais que a gente pode estar auxiliando com exercícios unilaterais. Então os de braço geralmente vão ser os mais desafiadores, os mais difíceis de serem executados, justamente porque a carga vai aumentar consideravelmente do exercício. Então para você que deseja aí aumentar consideravelmente a sua força unilateral, né, tanto o lado esquerdo, o lado direito, e a gente sempre recomenda treinar os dois lados, ou mesmo você está buscando executar o one arm chin-up, o one arm pull-up, a gente pode estar se beneficiando de elásticos de resistência ou até mesmo uma toalha. Então para você que não tem o elástico, você pode estar usando uma toalhinha dessas de rosto, né? E como é que a gente faz? Só dobra ali, até ela ficar policinha, né? E passa ela na barra, né? Então, como é que a gente executa o movimento? Vou estar mostrando com os dois, né? Pega bem embaixo da toalha, faz o posicionamento do chin-up, tenta deixar o corpo mais reto possível e tenta executar o movimento da melhor forma possível. Então assim é com a toalha. E assim é com o elástico. Acaba sendo bem mais desafiador com o elástico, justamente porque ele acaba cedendo conforme você faz a força. Então, guerreiros e guerreiras, você viu que a gente demonstrou aqui exercícios e variações de exercícios, né? O one arm scapula pull-up, o one arm scapula pull-up na barra baixa, né? Teríamos também o one arm scapula push-up lá no chão, então rapidinho só pra gente demonstrar. Podem ver que eu afasto as minhas pernas, né? E faço o exercício escapular. Mas lembrando que ele é uma variação, né? Então, cuidado, né? A gente sempre executar o mesmo número de repetições, lado esquerdo, lado direito. Não importando se você é destro, se você é canhoto. Mas existem exercícios que são
unilaterais. E talvez o mais conhecido deles é os lunges, né, as passadas. Então vamos lá. Ao executarmos o lunge normal, frontal, a gente passa a perna à frente, executa o movimento e retorna na base. Claro que temos a variação, que é o stationary, onde mantemos a tensão somente naquela perna. Temos também o lunge reverso. O side lunge. Que são exercícios unilaterais, ou seja, você se obriga então a executar o mesmo número de repetições no lado esquerdo e no lado direito. E eles são muito importantes justamente porque a gente tem que se equilibrar, certo, com os dois lados. Temos que posicionar o pé, então o mais próximo possível de onde estava o outro. Tentar fazer a mesma largura da base, né, na execução tanto da esquerda quanto na direita. Tentar fazer o mesmo movimento na mesma amplitude, com a mesma força, com as mesmas correções posturais técnicas. Então, exercícios unilaterais não são só uma forma da gente treinar em si, né? É uma forma da gente arrumar e organizar a nossa postura durante a execução dos movimentos. Então, quando você faz um bom lunge e trabalha exatas as duas pernas, você vai ter um agachamento muito melhor. Você terá uma impulsão de pernas muito melhor, pois você trabalhou um lado e o outro. E claro que temos aquela sublimação, né? Aquele sublinhado de, por exemplo, eu tenho muito menos força no lado esquerdo e eu sou destro. Então o que a gente recomenda para você? Fazer de 2 a 3 repetições a mais com aquele lado não dominante, mas não para sempre. Você vai fazer 2, 3 repetições a mais até este lado começar a acompanhar o outro. Por exemplo, eu faço 15 repetições no lunge com a perna direita fácil, mas no 12 eu já não consigo mais fazer a 13ª repetição com o lado esquerdo. Então você vai diminuir o número de repetições do seu lado direito, passando a fazer 12 também com o direito e 12 com a esquerda. E aí você faz 2, 3, 4 séries e no final lá de ter feito, você faz mais umas 5, 6 repetições, até você sentir que vai conseguir executar a 13ª repetição com o seu lado esquerdo também. Então você passa a fazer com o lado direito também, e assim sucessivamente. Então no começo, para esse seu lado não dominante se tornar mais forte, mais resistente, você faz repetições a mais no treino unilateral. Então isso equivale também para panturrilha. Vamos dar demonstrando rapidinho aí. Posso estar treinando assim, panturrilhas com as duas pernas unidas, os dois pés unidos, juntos, mas para aumentar a intensidade a gente então deixa numa perna só. Então é muito importante, principalmente na panturrilha, né, que é onde o tornozelo vai sentir maior peso desse exercício, é executarmos o mesmo número de repetições. E o que eu falei antes do lunge, então, mas com a panturrilha não tem jeito, eu faço 20 com a direita e 10 com a esquerda. Então você deve baixar o número de repetições da direita para igualar com a esquerda e faça uma série a mais, então, de 5, 6 repetições com o lado não dominante ou aquele lado mais fraco, porque nem sempre o nosso lado dominante vai ser o mais forte. Existem pessoas que vão ter o lado não dominante mais forte. Então, eu sou destro, eu escrevo com a direita, mas o lado esquerdo faz mais força, tem mais impulsão, tem mais força de puxada, mais força de empurrada. Então não importa, você tem que igualar. Assim você vai ter a sua correção postural de muito melhor forma. Os exercícios serão executados de forma mais fluida, mais polida, né? Você estará fazendo a amplitude correta nos exercícios. Eu citei a barra, então a barra seria o exemplo mais gritante, porque é onde a gente está
fazendo 98% do peso corporal na hora de executar uma barra, um pull-up. Então dos movimentos fundamentais é o mais difícil. Inclusive, vamos estar deixando o link aqui no card de como executar um pull-up em sua forma polida e perfeita. Então, guerreiros e guerreiras, este foi o nosso vídeo sobre como você pode treinar exercícios unilaterais, né? Então, recapitulando, faça sempre o mesmo número de repetições do lado esquerdo com o lado direito, não importando se é braço ou se é perna. Sempre tente manter a melhor forma possível no movimento. O ideal não é a repetição, e sim a forma do seu movimento. Se você tem vontade e quer aprender mais movimentos unilaterais, você pode estar comentando nesse vídeo ou até mesmo contratando uma de nossas consultorias aqui do Kali Dojo, ou até mesmo uma aula personalizada online. Você pode estar com 1 hora com um dos professores, tanto comigo como com o Vicente. E não se esqueça, você nasceu para a evolução.